É fácil permanecer ao lado de alguém quando tudo está bem, quando existe sucesso, quando as portas estão abertas, quando estar perto daquela pessoa também beneficia você. Mas e quando tudo começa a desmoronar? Quando permanecer custa conforto, segurança, quando seria muito mais fácil ir embora? É nesses momentos que descobrimos se nossa fidelidade é apenas uma palavra ou um fruto verdadeiro. Hoje vamos conhecer Itaí, um homem que teve todas as razões para partir, mas escolheu permanecer. Estamos no devocional 223 da série 365 Pontos com Deus. Neste mês, nosso tema é Frutos de uma Vida com Deus. Nos primeiros dias de agosto, conhecemos os frutos apresentados em Gálatas 5. Agora vamos avançar, porque os frutos do Espírito Santo não existem apenas para serem estudados. Eles precisam aparecer na vida real, nas nossas escolhas, nos relacionamentos, nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. E hoje veremos que um dos sinais de uma vida transformada por Deus é permanecer fiel, mesmo quando seria mais conveniente abandonar. A história acontece em um dos momentos mais dolorosos da vida de Davi. Seu próprio filho Absalão havia conspirado contra ele. Absalão conquistou o coração de muitos israelitas. A rebelião cresceu e chegou a notícia. O povo estava seguindo Absalão. Davi percebeu que Jerusalém corria perigo, então decidiu sair da cidade. Imagine a cena: um rei que um dia havia entrado em Jerusalém vitorioso, agora saía fugindo. Davi atravessava aquele momento humilhante, cercado por pessoas que não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. E entre elas estava um homem chamado Itaí, o geteu. Esse detalhe é importante. Itaí não era israelita, ele era de Gate e havia chegado havia pouco tempo. Quando Davi percebeu que Itaí estava acompanhando o grupo, praticamente lhe deu permissão para voltar. Davi disse, em outras palavras: você acabou de chegar, não precisa enfrentar isso comigo. Volte. Era uma oportunidade perfeita para Itaí escolher a segurança. Ninguém poderia culpá-lo. Ele não tinha obrigação de enfrentar aquela crise. Mas sua resposta foi impressionante. Itaí declarou que onde Davi estivesse, na vida ou na morte, ele estaria também. Agora perceba algo. Itaí escolheu permanecer com Davi quando Davi aparentemente não tinha nada para oferecer. Não havia palácio, não havia estabilidade, não havia garantia de vitória. Itaí não permaneceu por conveniência, permaneceu por fidelidade. E aqui encontramos uma pergunta importante para a nossa caminhada com Deus. Nossa fidelidade depende das vantagens que recebemos? Porque também podemos fazer isso com o Senhor. Quando as orações são respondidas, Deus é fiel. Quando uma porta se abre, Deus é maravilhoso. Quando recebemos aquilo que pedimos, adoramos. Mas e quando não recebemos? Quando Deus parece silencioso? Quando obedecer custa? Quando não entendemos seus caminhos? Continuamos dizendo: Senhor, eu permaneço? Existe uma diferença enorme entre seguir Deus pelos benefícios e amar Deus pelo que Ele é. Uma vida frutífera amadurece até conseguir dizer: Senhor, eu te amo, quando entendo e quando não entendo. Quando recebo e quando preciso esperar. Quando a porta abre e quando ela permanece fechada. Isso não significa que nunca teremos perguntas. Davi teve, Jó teve, os salmistas tiveram. Ter pergunta não significa abandonar a fé. Podemos chorar diante de Deus e continuar perto dele. Talvez você pense: mas o que a Itaí tem a ver com os frutos do Espírito? Muito. Porque uma vida transformada por Deus começa a produzir constância, fidelidade, amor que permanece, paciência quando as coisas ficam difíceis, domínio próprio para não tomar decisões precipitadas. Os frutos começam a trabalhar juntos. É isso que queremos descobrir nessa segunda parte do mês.
Não apenas qual o fruto de hoje, mas que tipo de pessoa estou me tornando porque caminho com Deus. Hoje quero que você examine uma área da sua vida. Talvez seja seu casamento, sua família, seu compromisso com Deus, um ministério, uma responsabilidade, uma promessa que você fez. Pergunte: tenho sido constante apenas quando é conveniente? Porque maturidade espiritual também significa aprender a permanecer. Claro, permanecer fiel não significa tolerar abuso ou permanecer em situações perigosas. Estamos falando de não abandonar princípios, responsabilidades e compromissos simplesmente porque ficaram difíceis. Há coisas das quais Deus nos manda sair, mas existem outras nas quais Ele nos chama a permanecer. Precisamos de sabedoria para distinguir as duas. Hoje, escolha uma pergunta, uma pequena atitude de fidelidade. Talvez você esteja desanimado na oração, ore mesmo assim. Talvez tenha perdido o ritmo da palavra, leia novamente. Talvez exista uma responsabilidade que você vem adiando, cumpra. Não espere sentir vontade para ser fiel, porque sentimentos mudam, convicções permanecem, e pequenas fidelidades repetidas diariamente formam um caráter firme. Itaí apareceu em um momento de crise, mas sua resposta revelou quem ele era. Ele poderia partir, mas permaneceu. Talvez ninguém descubra nossa fidelidade nos dias fáceis. É quando o caminho aperta que as raízes aparecem. E talvez hoje Deus não esteja perguntando quanto você consegue fazer. Talvez Ele esteja perguntando: você continuará comigo? Que nossa resposta seja: Senhor, nos dias bons, nos dias difíceis, quando eu entender e quando eu não entender, eu quero continuar contigo. Isso é fruto, isso é maturidade, isso é uma vida sendo transformada pela presença de Deus. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigada porque a Tua fidelidade não muda conforme as circunstâncias. Ensina-nos a desenvolver um coração constante, que não Te busque apenas pelo que podemos receber, mas porque Te amamos. Fortalece-nos, ó Pai, nos dias difíceis. Dá-nos discernimento para saber quando precisamos permanecer e quando precisamos mudar de direção. E produz em nós uma fidelidade que não depende da conveniência. Que os frutos da Tua presença sejam vistos em nossas escolhas, relacionamentos, nos nossos compromissos, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.